eu queria abrir com você no livro do profeta Malaquias. Eu vou falar sobre esse livro pequeno, que mais parece uma carta, o livro do profeta Malaquias, que fica no final, bem no finalzinho do Antigo Testamento, é o último dos profetas, e eu queria utilizar esse texto, esse livro, para falar com o seu coração a respeito da vontade de Deus para as nossas famílias. Quantos já tem filhos aqui? Deixa eu ver, quantos já tem filhos? Que legal. Eu tenho 3. Samuel, Gabriel, Joel. Estou planejando outros nomes com o final El. Eu só posso ter 2 mulheres, né? Porque eu tenho Raquel e Isabel. Depois eu não sei mais o que colocar. Mas homem tem uma pancada ainda para fazer. Malaquias capítulo 4, verso 5. Versículo número 5 fala o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se convertam aos seus filhos, o coração dos seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse livro é muito interessante. O nome Malaquias significa o mensageiro. Algumas pessoas acham, inclusive, que não é nem o nome do profeta, é o título dele, é o mensageiro de Deus. Mas a grande maioria da tradição cristã concorda que esse é o nome de uma pessoa histórica que de fato existiu e escreveu esse pequeno livro, que aqui na minha Bíblia cabe em 2 páginas, o livro completo. E eu quero te convidar hoje para a gente passear um pouco pelo livro de Malaquias. Portanto, se você tem uma Bíblia de papel, mantenha ela aberta. Se você está acompanhando no celular, mantenha o seu celular aberto e as notificações desativadas. Esse livro foi escrito no final da antiga aliança, assim chamada, mais ou menos no ano 430 a.C. E é um período bastante interessante, porque em 516 a.C., o templo é reconstruído na época de Zorobabel, o segundo templo, que depois é reformado por Herodes o Grande. Mais ou menos em 450 a.C., Neemias reconstrói os muros. Tem a ver com a palavra da Viviane hoje de manhã. E em 430, um pouco antes daquele silêncio profético, os 400 anos de silêncio, Deus levanta esse profeta chamado Malaquias, Melachia, o mensageiro de Deus, para falar algumas coisas que são extremamente impactantes, num tempo em que Israel estava perdido. Eles já não eram mais os hebreus da época de Moisés, da época de Abraão. Eles não eram mais aqueles aburu. Hebreu significa os nômades, aqueles que não têm lugar para ficar. Aqui eles também já não são mais aquele império de Israel da época de Davi, da época de Salomão. Você já tem uma realidade muito parecida com a realidade de hoje em dia. Eles se parecem muito com o que a gente chama hoje de judeus. O exílio babilônico já tinha acabado, eles retornam da Babilônia, eles têm uma muralha nova, eles têm um templo novo, mas a Babilônia ainda está no coração deles. Eles têm sacerdotes, eles têm templos, mas eles não conseguem adorar ao Senhor com fidelidade, sem hipocrisia. E Deus está extremamente chateado com eles, num tempo em que divórcios estavam acontecendo, adultérios estavam acontecendo, violência doméstica estava acontecendo, mulheres estavam sendo agredidas pelos seus próprios maridos dentro de casa. E Deus levanta esse profeta para falar em nome dele, em nome do Senhor dos Exércitos, e nos trazer recados do céu, que servem para nós hoje, porque isso aqui é uma verdadeira transição da antiga aliança para a nova, é uma preparação para o ministério de João Batista. Eu quero ler com vocês algumas coisas que Deus falou através de Malaquias. Então fique atento comigo, não saia para o banheiro agora, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar, principalmente aos homens,
Eu quero trazer uma palavra dura de confronto para os homens. Não porque eu sou especial ou porque eu consigo fazer tudo. Se você for em minha casa, você vai ver uma série de defeitos. Menino birrento, um casamento com defeitos, com problemas. Mas porque eu creio que Deus tem chamado os sacerdotes das casas para um tempo de posicionamento, e eu sei em meu coração que Deus marcou em sua agenda essa Elo em Gramado em 2026, para um tempo de reposicionamento dos patriarcas e sacerdotes, que vão liderar as suas casas como Jesus liderou. Abra comigo Malaquias capítulo 1, no versículo 1, o texto diz assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E o versículo 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? O livro inteiro de Malaquias vai ser um diálogo retórico entre Deus e o povo. Deus acusa, o povo rebate, Deus prova a sua acusação. Mas eu acho tão interessante que Deus escolheu começar esse livro de acusação, dizendo, eu sempre amei vocês. Ainda que vocês perguntem, como o Senhor nos amou? Nós fomos exilados, nós fomos destruídos pelos nossos inimigos. E Deus está dizendo, em todos os momentos, eu sempre amei vocês, eu tinha uma aliança com vocês e eu mantive essa aliança, mesmo quando vocês não mantiveram. Deus está falando com pessoas nessa conferência aqui. Mesmo que você tenha achado que Deus te abandonou, que Deus está em silêncio, você chegou aqui confuso, e eu vim aqui para te dizer que Deus não abandonou você, Deus não rejeitou a sua família, Deus não está contra a sua família, Deus é a favor da sua família, e esse tempo é um tempo de restauração. Deus vai ajeitar as coisas, Deus vai fazer uma faxina em sua casa ao longo dessa conferência, como já tem feito, porque Ele te ama. Será que existe alguém aqui nessa noite corajoso o suficiente, mesmo no meio do calor, mesmo no momento mais difícil da sua vida? Será que você tem coragem de dizer, Espírito Santo, entra em minha casa e faz do teu jeito, da tua maneira, faz como o Senhor quiser, eu só não aceito sair dessa conferência do jeito que eu entrei. Muda meu casamento, muda os meus filhos, muda aquilo que está errado. Eu só tenho um pedido para te fazer, que venha o teu reino em minha casa, e seja feita a tua vontade em minha família, como ela é feita nos céus. Essa é uma oração perigosa, porque quando você falar isso, você está dizendo, Senhor, eu cansei do meu jeito, eu cansei de fazer da minha maneira, faz do teu. E eu sei que quando você faz essa oração, Deus ouve, e Ele se sente honrado em ser o principal construtor da sua casa, porque se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver construindo a família com vocês, em vão trabalham os que edificam aquela casa. Então Deus começa esse livro dizendo, eu sempre amei vocês. Vamos para o versículo 10, abra comigo no versículo 10 do capítulo 1, Deus diz uma coisa extremamente esquisita para nós. Ele fala, quem dera se um de vocês fechasse as portas do templo, quem dera se ao menos um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente, porque eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu não aceito as suas ofertas, pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas em meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Esse é um versículo esquisitíssimo. Eles estão no templo, existem sacrifícios acontecendo, existem rituais acontecendo, existem ministros, sacerdotes, levitas, eles retornaram da Babilônia, e agora existe toda a ritualística do templo acontecendo novamente, mas Deus tem nojo da religião deles. Eles têm cara de religiosos, mas o coração estava longe de Deus.
Eles cumpriam os rituais de acordo com cada detalhe do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, de todo o Pentateuco, a Torá. Mas Deus diz para eles: quem dera vocês fechassem esse templo, quem dera essa igreja de vocês fosse fechada, porque eu não recebo a adoração de vocês. Irmãos, não existe nada mais nojento e repugnante à santidade do Senhor do que a hipocrisia. Jesus foi compassivo e misericordioso com todos os pecadores e publicanos, mas se tem um grupo com o qual ele foi extremamente duro, inclusive chegou a xingar esse grupo algumas vezes, foram os fariseus, foram os doutores da lei, foram aqueles que pregavam a palavra, faziam todo o ritual, mas não amavam o seu próximo. Assim também, nos nossos dias, tem muita gente que se veste como crente, mas o coração está cheio de mentira. Tem muita gente que serve em 7 ministérios, vai em conferências, dá o dízimo na igreja, mas trai a esposa e é viciada em pornografia. Assim também, em nossos dias, existe gente que coloca versículo bíblico na bio do Instagram, mas está cheio de pecados, não ama o Senhor, se esqueceu do órfão, da viúva, não tem caráter. Não adianta você dizer que é discípulo de Jesus, ter uma igreja, frequentar cultos, se os seus filhos não veem a presença de Deus dentro de casa. Nós ainda trazemos em nosso coração essa mentalidade meio medieval do santo, do profano. Estou na igreja, eu tenho que ser reverente, eu tenho que agir como um crente, mas quando sai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a sua esposa que dorme do seu lado, não vê um homem cheio do Espírito Santo. Isso é nojento, cara. Eu sou filho de pastores. Me lembro de uma vez, nós estávamos na igreja numa vigília. No começo da vigília, meu pai estava se preparando para pregar. Eu era uma criança. Entrou uma irmã no fundo do auditório com um colchão na mão. Meu pai foi lá perguntar: minha irmã, tudo bem? Você está com algum problema? O que é esse colchão? Ela disse: pastor, eu estou me mudando aqui para a igreja. Eu estou me mudando para cá, eu vou dormir aqui, eu vou viver aqui. Sabe por quê? Porque quando eu estou aqui, o meu marido me trata como uma rainha, como uma princesa. Ele é doce comigo, ele é romântico comigo, ele é meigo comigo. Mas lá em casa ele é um dragão, lá em casa ele é um ogro, lá em casa ele me trata mal. Então eu vou me mudar para a igreja, porque na igreja ele é um santo, lá em casa ele é o diabo. Quando você entende o Evangelho de Cristo, quando você está cheio do Evangelho de Cristo, a sua casa se transforma no templo. A sua sala é um lugar de oração, a sua televisão, o som da sua casa, as conversas da sua casa são sobre as coisas do céu. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua mesa é o seu púlpito, os seus filhos são a sua congregação. A cama do casal é um culto ao Senhor. Alguém pode dizer um glória a Deus aí, gente? Faça um culto hoje à noite, quando chegar no hotel. É culto ao Senhor, é adoração ao Senhor. Só não vá fazer como o irmão que tinha lá na minha cidade. A gente foi atender uma vez, e a esposa estava reclamando, porque não aguentava mais. Porque na hora H, o marido queria colocar louvores gospel para tocar. O irmão era tão espiritual, isso é sério, viu gente? Que ela não aguentava mais, porque ele tinha sempre que colocar aquele worship, aquele pad, aquela música de fundo tocando, para que aquele momento fosse um momento espiritual. Ele não entendeu nada. Depois, Deus me perdoe, viu irmãos, mas eu fiquei imaginando com Jéssica, que músicas ele escolhia, né? Cassiane, Ludmila Ferber, né? Qual é a trilha sonora que ele utilizava para esse momento, porque é muito maluco. O fato é que alguns irmãos ainda não entenderam que a nossa vida é sempre um culto. Jesus acabou com o sagrado e o profano. Agora o sagrado é a nossa vida. O que você come, você joga bola, você fala, tudo é culto ao Senhor.
De modo que uma família cheia do Espírito Santo é um sacramento, é um culto ao Senhor, é um meio de graça andando, ambulante. Deus está olhando para o povo e dizendo: vocês se desviaram, vocês têm culto, vocês têm rituais, vocês têm religião, mas eu não quero nada disso. Oséias capítulo 6, versículo 6, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, eu quero misericórdia, eu quero amor. Foi o que Davi descobriu no Salmo 51. Tu não te comprases com holocaustos e sacrifícios, senão eu os traria ao Senhor. Um coração quebrantado é o que o Senhor quer, um coração puro e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, eu sou pastor, eu conto com voluntários, eu dependo de irmãos em ministérios para fazerem as coisas acontecerem. Eu sei das implicações do que eu vou te dizer aqui. Se você tiver que sair de 2 ministérios, ir para menos cultos para salvar seu casamento e investir em sua família, faça isso. Só não permita que a sua vida ritualística, litúrgica, seja uma mentira, seja nojenta ao Senhor. Eu vou te dizer uma coisa que vai te deixar chocado aqui. Mas o ímpio que cuida de sua família é mais crente do que você, que diz que é crente e não cuida do seu casamento. Isso não é opinião minha, a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo capítulo 5, que aquele que não cuida da sua família, especialmente dos seus parentes, negou a fé e é pior do que o descrente. Cuide da sua casa, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu próximo. Quando Jesus fala para nós nos atentarmos ao próximo, quem é o nosso próximo? Nosso próximo é quem convive conosco, quem faz parte do nosso dia a dia, quem se conecta conosco no nosso cotidiano. E com essa perspectiva, quem pode ser mais próximo de você do que sua esposa, do que o seu marido? Vamos avançar aqui no texto e você vai ver como as famílias de Israel estavam com problemas. Eu quero que você abra no capítulo 2 agora, no verso de número 13. Capítulo 2, versículo 13 fala: ainda há uma outra coisa errada que vocês fazem. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, não as aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo, da sua aliança matrimonial. O profeta está dizendo: olha, Deus não está aceitando a sua vida religiosa, a sua oração não está subindo do teto. Você se pergunta: por que Deus está me ignorando? Por que nada avança? Por que isso está acontecendo na minha vida? E o profeta responde: é porque o Senhor foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua vida. Deus estava lá. Deus estava lá no seu casamento, mesmo que ele tenha sido muito simples. Quem aqui teve um casamento extremamente simples do ponto de vista financeiro, a cerimônia mesmo? Tem gente aqui, por exemplo, que nem cerimônia fez. Tem gente aqui que só casou no civil. O profeta não entra nessas questões. Se existe um pacto, se existem promessas, se existe uma aliança, Deus estava lá e Deus viu. Você é casado. Você é casado porque a principal de todas as testemunhas viu o que você prometeu para sua esposa. Deus estava lá, o autor do casamento estava lá. E é impressionante como esse vínculo, como essa aliança, que é muito mais do que um contrato, tem sido banalizado em nossos dias. Hoje em dia, as cerimônias têm custado 100 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais. As cerimônias estão cada vez mais caras, as famílias cada vez mais pobres da presença de Deus. O véu das noivas cada vez mais longos, os casamentos cada vez mais curtos. Hoje eu fiz um vídeo para um casal que está completando 50 anos juntos. E a gente fez um vídeo
dando os parabéns e dizendo: vocês são um suspiro para a nossa geração, porque num tempo onde o casamento tem sido banalizado, vocês estão juntos há 50 anos, que privilégio, vocês são a coluna para nós. Eu sempre fui fascinado por casais de velhinhos. Eu tenho um sonho de chegar nas bodas de vinho com Jéssica. Eu tenho um sonho de fazer 90 anos, ter um sítiozinho bem simples, com um carvalho, uma mesa de madeira rústica, e domingo com minha esposa fazer um feijão e receber meus filhos, minhas noras, minhas filhas, meus genros, meus netos, meus bisnetos, todos cheios do Espírito Santo na presença de Deus. Isso é riqueza, irmãos. Isso é riqueza. Não deixe o mundo mentir para você. A sua Lamborghini não vai para o caixão com você. As suas mansões não vão para o caixão com você. Mas o que você planta na sua família ecoa na eternidade. Gerações e gerações vão colher os frutos da bênção de Deus que passa de você para os seus filhos. Por isso eu oro para que nesse lugar Deus encontre casais que vão chegar nas bodas de prata 25 anos, bodas de ouro 50 anos, bodas de diamante 60 anos, bodas de vinho 70 anos. Você vai chegar, Deus está com você, faça isso dar certo, porque a sua família é o seu tesouro. O sistema diabólico aí fora sabe muito bem disso. Você quer saber como destruir uma geração? Você quer saber como neutralizar um povo? Efemine os homens, masculinize as mulheres, erotize as crianças, banalize o casamento, ridicularize, falei certo? Ridicularize a mulher que quer ter muitos filhos, e no final das contas chame isso tudo de progressismo, de progresso. É o povo que está destruído, porque vendeu as suas raízes, vendeu a sua essência, vendeu os seus valores, vendeu aquilo que mais importa. Cuide do seu casamento. O Senhor foi testemunha do seu casamento. Vou te contar uma história. Era uma vez um jovem de 14 anos. Chamavam esse jovem de Choquito, porque ele tinha muitas espinhas. Alguns chamavam de Choquito, outros de pizza de pepperoni. O nome desse jovem era Rafael, um adolescente, bobão, sem dinheiro, sem um tostão furado. Esse adolescente era eu. Conheci uma mulher lindíssima, uma morena, baiana, chamada Jéssica. Ela tinha 13. Mandei para ela um torpedo no meu Siemens, laranja. E eu disse para ela: eu te amo de verdade. Nunca tinha conversado com ela. Veja só se eu a amava de verdade. Mas na minha ingenuidade eu mandei essa mensagem. Eu era tão feio, irmãos. Eu tinha um cabelo tão desgrenhado que o meu sogro, a primeira vez que me viu, me colocou o apelido de Capitão Caverna. Mas a minha miséria não parava por aí. Eu também tinha um dente falso, porque aos 9 anos de idade eu enfiei o meu dente na cabeça do meu irmão andando de patins, e o dente ficou só com um toquinho, e eu tive que colocar uma coroa. É um dente falso que eu tenho até hoje. Só que tinha um problema. Quando eu conheci Jéssica, além das espinhas, do meu cabelo feio e de não ter um tostão furado, às vezes quando eu estava conversando com ela, esse dente caía e voava lá longe. Uma vez eu marquei um jantar na casa da minha namorada, Jéssica, e eu ia conhecer minha sogra e estar com ela. Minha sogra preparou um jantar para nós. Eu fui no banheiro escovar os dentes para ficar com um hálito bom, mas quando eu cuspi, o dente caiu, entrou no ralo, e eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Então eu peguei primeira coisa que eu vi por ali, um desodorante, uma coisa assim, abri a gaveta e quebrei o sifão, e encontrei o meu dente lá. Uma vez nós estávamos na praia, com as nossas famílias. Irmãos, esses testemunhos são sérios, tá? Não dê risada não. Eu fui na água, Jéssica ficou na mesa, me esperando. Fui na água ali na praia, a família na mesa. Meu dente caiu, a onda levou, ele foi parar no fundo do oceano, igual o colar daquele filme Titanic. Eu fui para a areia, irmãos. Vocês podem não acreditar, mas Deus é minha testemunha.
Eu fui para a areia, perto das ondas, me ajoelhei e disse: Senhor dos exércitos, faz um milagre em minha vida, traz o meu dente de volta. Uma onda veio e colocou os dentes praticamente em minhas mãos aqui. Eu coloquei o dente e fui para a mesa ficar com Jéssica. Irmãos, essa mulher acreditou em mim quando ninguém acreditava. Essa mulher casou comigo 7 anos depois. Nós casamos com uma televisão e não tínhamos rack. Passamos 1 ano com a televisão em cima do micro-ondas. Essa mulher acreditou em nossa família quando a gente não tinha perspectiva de nada. Essa mulher passou pelos dias mais difíceis da minha vida ao meu lado. Essa mulher venceu endometriose e teve 3 filhos comigo. Você acha que algum dia eu vou abandonar essa mulher? Não existe mais Rafael sem Jéssica. Não existe mais a possibilidade de enxergar a minha vida sem ela. Eu não consigo entender um homem tolo e abestalhado que troca a mulher da sua mocidade, a sua velhinha, por uma novinha. Meu amigo, a novinha só quer seu dinheiro, você é feio. Ela só quer usar você. Deus foi testemunha do pacto que você fez com a mulher da sua mocidade. Não abandone essa mulher, valorize a história que vocês têm. Existem casais aqui que entraram aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Vocês têm uma história lindíssima e Deus valoriza isso. Restaurem esse casamento. Tragam à memória aquilo que traz esperança. A história ainda não acabou. O mesmo Deus que testemunhou o casamento de vocês lá atrás é o Deus da família. Ele está com vocês e Ele vai fazer a coisa dar certo. Mas não para por aí, o texto também avança. E no versículo 16, Malaquias vai dizer: eu odeio o divórcio, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Deus de Israel, que também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e sejam fiéis. Veja, esse texto ficou muito conhecido porque Deus disse que odeia o divórcio. E tem muitas pessoas que colocam o seu foco nessa passagem. Deus odeia o divórcio. Mas se você parar para pensar, esses 2 versículos revelam 3 coisas que Deus odeia. 3 coisas que Deus odeia. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a violência doméstica. Deus odeia a infidelidade conjugal. São 3 coisas que Deus abomina e não podem fazer parte da nossa vida. São 3 coisas que são nojentas para o Espírito Santo de Deus e devem ser evitadas a todo custo. Porque assim como Deus odeia o divórcio, Deus também odeia o homem que exerce violência e agressão com a mulher que Ele jurou proteger. Uma vez, nós estávamos atendendo uma mulher. Ela estava com marcas no corpo, porque o marido já algumas vezes a tinha espancado e havia a espancado novamente. E essa mulher disse: pastor, se eu divorciar, se eu sair de casa, Deus vai me mandar para o inferno. E eu disse: minha irmã, no dia em que seu marido passou a representar um risco para a sua integridade física e para a sua vida, ele já divorciou. Porque no momento em que ele passa a representar um risco para a mulher que ele jurou proteger, ele está desfazendo essa aliança e a sua vida tem que ser preservada. Deus prefere ter uma mulher, uma filha viva e divorciada, do que uma mulher morta, espancada pelo próprio marido. Nós não podemos brincar com isso. Casa de crente não é lugar para agressão. E olha que existem muitos tipos de agressão. No Evangelho, no Sermão do Monte, Jesus chega a dizer que na antiga aliança o homicídio era matar de fato. Mas na cultura do reino, o homicídio vai além disso. Quando você chama o seu irmão de raca, louco, tolo, imbecil, no seu coração você já o matou. No nosso casamento não deve ter espaço para nenhum tipo de agressão contra o cônjuge. Nenhum tipo, irmãos.
Os pastores aqui podem me corrigir se eu estiver errado, porque nós temos pastores mais maduros que eu. Mas eu acredito que o homem cristão, ele deve ser potencialmente perigoso. Ele deve estar preparado para proteger a sua esposa de homens violentos, de pessoas de fora que queiram fazer mal para os seus filhos. Mas essa violência nunca deve ser apontada para dentro de casa. Eu vou te dizer uma coisa que pode te escandalizar, mas eu sei que vai ensinar homens aqui. Se você me fizer mal, se você me ferir, você vai encontrar um cristão cheio de domínio próprio, que sob o governo do Espírito Santo vai te perdoar, é capaz de te dar a outra face, é capaz de andar a segunda milha com você, e eu te perdoo em nome de Cristo Jesus. Mas se um homem, algum dia, representar um risco para a vida da minha esposa e dos meus filhos, ele vai encontrar um cristão preparado para lhe fazer muito mal, porque o Senhor Jesus me mandou proteger a minha esposa e os meus filhos com o sacrifício da minha vida, e eu não vou falhar nessa missão. O homem cristão é um pecador sujeito aos mesmos pecados que qualquer um, mas eu também sei que eu tenho a responsabilidade de não trair minha esposa, de não agredi-la. E eu escolhi fazer uma resolução, não na minha força, mas na força do Espírito Santo que habita em mim. Eu fiz uma resolução diante de Deus, e a resolução foi essa, que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, publicamente. Eu resolvi que a minha esposa nunca vai conhecer a dor de ser traída pelo próprio marido. Eu decidi que os meus filhos nunca vão ter um pai embriagado e viciado em pornografia, viciado em álcool. Eu resolvi que a minha esposa nunca vai sentir a dor de ser agredida pelo marido. Que Deus me ajude a cumprir essa resolução, e Ele vai me ajudar. Quando você pode aplaudir ao Senhor Jesus se você quiser. Quando você vê um homem que traiu a sua esposa, é óbvio que existem coisas que são multifatoriais. Você pode justificar: a minha esposa me negou sexo, a minha infância foi difícil, eu tenho traumas complexos, coitadinho de mim. Mas no final das contas, a responsabilidade é sua. Ninguém cai na esquina em cima de uma prostituta. Você decidiu pecar. Então decida fazer conserto hoje, decida se arrepender hoje, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Nós temos que fazer conserto com Deus. Veja o que o texto diz aqui no capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 6: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. E então Deus diz: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O convite do Senhor nessa noite para as famílias aqui dentro continua sendo o mesmo: voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. Talvez você tenha 15 anos de casado, talvez você tenha 30 anos de casado, talvez a sua família tenha uma história de alguns meses apenas. Mas quantos aqui, por causa da frieza espiritual ou de diversos acontecimentos, chegaram aqui na conferência Elo cheios de sujeira dentro de casa? Talvez você tenha deixado a feitiçaria entrar, talvez você tenha deixado a mentira entrar, a pornografia entrar, o adultério entrar. Talvez o seu casamento esteja destruído hoje, porque não há cumplicidade, não há parceria. A indiferença é a metástase do casamento. E talvez você tenha chegado na Elo assim: Rafa, não existe mais amizade, não existe mais companheirismo. É tempo de voltarmos ao Senhor,
É tempo de fazermos concerto com Deus. Essa é uma noite de arrependimento. E eu creio que enquanto eu prego, o Espírito Santo está ministrando nos corações aqui. E pessoas estão sendo levadas ao verdadeiro arrependimento. Porque a despeito das minhas limitações como mensageiro, existe um Espírito que conhece as suas limitações também. Conhece a sua dor, conhece os seus traumas, conhece as brechas que foram abertas. E Ele é poderoso para restaurar a sua casa hoje. Hoje. E Deus está dizendo: voltem para mim. O caminho existe. O caminho está diante de vocês. Durante 6 anos da minha vida, eu fui militar do Exército. Eu fui primeiro tenente de infantaria. E nós tínhamos uma operação da qual nós participávamos, chamada Operação Pipa. Era uma operação de abastecimento de água no interior da Bahia. A gente levava água potável para os nordestinos, principalmente no semiárido. Me lembro de uma vez que a gente estava com um carro procurando uma casa e o GPS mostrava um caminho. A gente sempre ia em dupla. E o companheiro que estava do meu lado disse assim: Rafa, eu conheço um atalho, eu conheço um caminho para a gente chegar mais rápido lá. E eu disse para ele: cara, não é melhor a gente seguir o GPS? E ele disse: a gente pode até seguir o GPS, mas se nós seguirmos esse caminho que o GPS está mandando, nós vamos chegar lá em 5 horas. Eu conheço um caminho melhor, através do qual nós vamos chegar em apenas 2 horas. E eu disse para ele: cara, eu prefiro seguir o GPS, nós estamos no meio da roça. Mas se você está dizendo que conhece um outro caminho, vamos por lá. Irmãos, a gente se perdeu na zona rural. E para resumir a história, nós passamos a noite procurando o caminho de volta. Depois de 24 horas de estrada, nós estávamos com o pneu furado, sem gasolina, tentando encontrar a rota para o GPS nos mostrar o caminho certo. Deus nos deu um GPS chamado Palavra dEle. Deus nos deu um GPS chamado Bíblia. Deus nos deu um manual para nós construirmos um casamento certo, que é a Palavra de Deus. O problema é que muitas vezes, não raramente, nós preferimos fazer do nosso jeito. Nós preferimos os atalhos. Nós preferimos fazer da nossa mesa um lugar de briga, de amaldiçoamento, de contenda, de confusão. Nós preferimos fazer joguinhos psicológicos com a nossa esposa. Nós preferimos fazer jogos manipulativos com o marido. Nós preferimos criar os filhos do nosso jeito e rejeitar a disciplina. E você acaba igual a mim, no meio do semiárido nordestino, sem saber para onde ir. Mas nessa noite Deus está chamando a sua família de volta e dizendo: retorne para a palavra. Deixe a palavra guiar a sua família. Deixe a palavra ser o sustentáculo da sua família. Deixe a palavra de Deus te mostrar o caminho de volta. Porque se Ele é o autor do casamento, nós temos que aprender a fazer família do jeito dEle, não do nosso. E Deus está usando a boca do profeta Malaquias e dizendo: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Talvez aqui nos bancos desse auditório nós tenhamos pais que estão desesperados porque não sabem mais como trazer os filhos para a igreja. Talvez aqui dentro desse auditório exista um marido desesperado porque não sabe o caminho para restaurar o seu casamento. Talvez aqui dentro desse auditório exista um casal que está cheio de culpa e condenação porque pecou contra o Senhor e não sabe o que fazer. E Deus está levantando e bradando mais uma vez através da sua santa palavra diante de nós: voltem para mim. É tempo de arrependimento, é tempo de purificação, é tempo de uma faxina espiritual na nossa casa, onde Ele vai expulsar o que é ruim, onde Ele vai expulsar todo o lixo e nos tornar santos novamente. Eu acredito de todo o meu coração que o Brasil vive um momento muito especial. Um momento em que Deus vai começar, e já começou, um despertamento que começa no interior das casas. Existe um despertamento que Deus está realizando nesses últimos dias que antecedem a vinda do Cordeiro, que tem a ver com o seu casamento, que tem a ver com os seus filhos, que tem a ver com o seu lar. Eu fui criança na década de 90. Eu lembro muito bem que na minha adolescência, nos anos 2000, início dos anos 2000, eu vi muitos ministros do Evangelho que eram uma bênção para a nação e foram responsáveis por grandes despertamentos na nação.
Pare para pensar aqui. Eu nasci em 1990, exatamente no ano que o pastor Josué Gonçalves começou seu ministério. Eu sou uma criança. O tempo que eu tenho de idade, ele tem de ministério, cuidando de famílias. Mas eu vi uma coisa muito interessante acontecer. Eu vi muitos dos ministros de louvor, dos pastores que eram grandes referências para a nação, depois de algum tempo, com filhos desviados, casamentos destruídos, casados pela terceira, pela quarta vez. Isso me assustava. Eu era um adolescente, eu era um jovem, mas isso me escandalizava. Como é que pode a pessoa ser uma bênção para toda uma nação e não conseguir manter a sua casa de pé? Aquilo me encheu de temor. Eu fiz um pacto com Deus e eu quero te convidar para fazer esse pacto hoje com Ele. O pacto de que o meu primeiro ministério vai ser o meu lar. Eu não vou pastorear os filhos da nação sem antes pastorear os meus filhos. Eu não vou ganhar o mundo e perder a minha casa. Eu não vou conquistar vidas para Jesus e perder a vida da minha esposa. Eu me lembro que uma vez entrevistaram a filha do reverendo Billy Graham, e ela testemunhou dizendo: meu pai foi a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci. Quantos querem ouvir isso dos seus filhos? Quantos querem deixar esse legado, esse testemunho? Cuide da sua família, cuide do seu lar, porque ele é onde começa o seu ministério. A palavra de Deus chega a dizer que quem não governa bem o seu lar, não está atendendo os pré-requisitos para governar o que quer que seja na igreja do Senhor. Para finalizar, vamos para o capítulo 4, e eu quero te mostrar o versículo 5. O profeta vai terminar o seu livro dizendo: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se convertam aos filhos, o coração dos filhos se convertam aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu acho isso aqui muito interessante. Eu acho muito interessante que Deus tenha escolhido terminar o Antigo Testamento assim, com essas palavras, deixando muito claro que a ênfase do Espírito nos últimos dias é a restauração da comunicação intergeracional. Isso é um desafio, irmãos. Eu não sei se você já percebeu isso, mas se existe um mistério a ser descoberto, é como um pai pode continuar ministrando o coração dos seus filhos. O dialeto é outro, a linguagem muda, a cultura, as gírias. Outro dia, meu filho estava comigo no carro, e ele dizendo: pai, hoje eu tenho que dropar um negócio para um amigo meu. Eu disse: você tem o quê, rapaz? Eu tenho que dropar um negócio para um amigo meu. Depois que eu fiquei sabendo que a palavra dropar vem do inglês, drop, deixar algo na mão de alguém, entregar um item. E eles inventaram essa palavra que eu não fazia a menor ideia do que significa. É uma geração que fala diferente. É uma geração que dialoga de uma forma diferente, com outras palavras. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para continuar tendo acesso ao coração deles. Mas para isso, você vai precisar investir duas coisas extremamente ricas e preciosas com os seus filhos. A primeira coisa é tempo. A segunda coisa é atenção. Tempo e atenção. Tempo e atenção. Muitos pais têm falhado isso, nesse quesito nos nossos dias. O filho faz 7 anos. A psicologia moderna diz que aos 7 anos o caráter primitivo central dele já está consolidado. Aquilo que nós chamamos de caráter já existe, já consolidou. E você passou 12, 10, 14 horas por dia trabalhando, você não estava presente. Aos 14 anos de idade, o que nós chamamos de personalidade já está consolidado. Quando os filhos fazem 15, 16 anos, muitos pais começam a dizer: poxa, eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que pisar no freio, eu tenho que passar mais tempo com os meus filhos para tentar ganhar o coração deles de volta. Não dá mais tempo, já foi, a janela se fechou. Agora nós temos que clamar por um milagre, porque o que deveria ter sido feito não foi. E é assustador, irmãos, ver a quantidade de crianças com 8 anos de idade, com 9 anos de idade hoje em dia, tomando medicamento para depressão infantil. Vocês estão vendo isso ou não? Há 30 anos atrás, você vê uma criança tomando remédio para transtorno psíquico, era a coisa mais rara do mundo.
Hoje em dia, quando você junta na igreja um conjunto de 10 ou 20 crianças, é normal que 30, 40% estejam usando remédio para insônia, remédio para TDAH, remédio para depressão. Alguma coisa está acontecendo. E a primeira delas, deixe-me dizer, é o abandono paterno. Pais que não têm paciência para criar seus filhos, criar filho dá trabalho, disciplinar filho dá trabalho, educar filho dá trabalho. Não é confortável, não é fácil, mas nós precisamos de uma igreja que se levanta para dizer: em minha casa os meus filhos serão criados por mim. Não é o Estado que vai criá-los, não é a igreja que vai criá-los, não é a babá que vai criá-los, não é a avó que vai criá-los. Eu não vou terceirizar a disciplina dos meus filhos e a educação dos meus filhos, porque essa missão é minha e de mais ninguém. Mulheres, eu vou dizer para vocês uma coisa completamente impopular nos nossos dias. Se você quiser trabalhar, trabalhe. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Mulheres bíblicas trabalham, está tudo certo. Se você quiser fazer uma universidade, uma pós-graduação, um doutorado, um PhD, vá a fundo. Mas nunca permita que algo entre em sua vida que tire o seu tempo de criar e discipular os seus filhos. Nós precisamos de mães que se levantem para serem mães. Criar um ser humano melhor do que você é um trabalho muito mais importante do que qualquer universidade jamais será. Eu não acredito numa igreja que critica o aborto, mas não tem um coração adotivo. Nós precisamos adotar filhos biológicos ou não, porque até aqueles que nascem do ventre das nossas esposas precisam ser de alguma forma adotados. Quantas crianças são órfãs de pais vivos? Alguns aqui, tem gente me ouvindo hoje à noite, que foi órfão de um pai vivo, um pai que estava em casa, mas ao mesmo tempo não estava. Quando você for brincar com seus filhos, desliga o celular, atenção integral, olho no olho, dedicação exclusiva, faça isso na medida do possível. Eu me lembro que uma vez eu fui na Geórgia, em Atlanta, pregar o Evangelho, e a igreja não tinha condições de me colocar no hotel, e eu disse: não tem problema, eu fico na casa de qualquer irmão. E eles me colocaram na casa de irmãos muito cuidadosos, generosos, que me acolheram. Mas eles trabalhavam absurdamente. A mãe trabalhava 10 horas por dia, o pai trabalhava 12. E eles tinham um filhinho, rapaz. Um filhinho que começou a brincar comigo. Eu fiz uma graça com ele, brinquei de, não lembro se foi esconde-esconde ou pega-pega. E aquele menino ficou encantado comigo de uma forma como que você visse nos olhos dele que parece que ele nunca tinha brincado com um adulto. Eu via nos olhos daquele garoto um sentimento de orfandade. E num determinado momento eu tive que parar de brincar. E ele disse: tio, por favor, assim que você puder, volta para brincar comigo. Aquele garoto não tinha pai. Ele tinha um pai vivo, mas não tinha um pai presente. Nós não podemos falhar nisso, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa que vai na contramão de tudo que você vai ouvir no Instagram amanhã. Porque no Instagram hoje em dia, você só ouve o seguinte: você precisa enriquecer, você precisa dar resultado, você precisa mostrar o seu patrimônio, você precisa dar certo. E eu vou te dizer uma coisa que vai na contramão disso tudo. Se for necessário, reduza o padrão de vida, mas cuide da sua família. Se for necessário, ganhe menos dinheiro, mas passe tempo com sua esposa, passe mais tempo com seus filhos, mas não abandone quem o Senhor te deu para cuidar. Eu quero finalizar a minha mensagem confessando um pecado, contando um erro que eu mesmo cometi como sacerdote da minha casa. Você sabe que como sacerdote, marido, patriarca, Deus te chamou para ser não somente o provedor financeiro da sua família,
mas também o provedor espiritual. Na sua igreja você pode ter excelentes pastores. Quando você fecha a porta da sua casa, o pastor é você. Quantos estão comigo aqui? E eu admito que eu falhei nisso, irmãos. Eu me lembro de um dia que nós estávamos num culto. E naquele dia, meu filho mais velho já tinha ido para o departamento infantil de manhã. E ele fez um pedido para a mãe. Ele disse: mãe, me deixa assistir o culto dos adultos com você e com o papai. E eu me lembro que eu sentei na frente com o meu filho e com minha esposa. E naquela noite o pastor disse: Rafa, eu queria que depois do louvor você subisse no púlpito, pegasse o microfone e conduzisse a igreja num tempo de oração. E eu admito, irmãos, que eu fiquei um pouco nervoso, porque eu estava chegando num país diferente e eu queria mostrar serviço. Eu me preocupei muito com a minha performance. Será que eu vou orar bem? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou fazer um bom trabalho? E eu deixei minha esposa com meu filho na primeira fileira. O louvor terminou e eu subi para orar. E naquele dia eu bradei, eu gritei, eu clamei ao Senhor. Eu fui de um lado para o outro e a igreja veio junto. Os irmãos oravam, os irmãos clamavam. Como a gente costuma dizer nas igrejas pentecostais, o fogo desceu. E aquele momento terminou e eu pensei comigo mesmo: eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que a minha performance foi legal. Acho que eu cumpri a missão. Assistimos o culto, fomos para casa. Jéssica colocou os 3 meninos para dormir. Depois desceu e me encontrou na cozinha. Na cozinha, Jéssica olhou para mim e disse assim: amor, posso falar uma coisa? Naquele momento que você estava orando, Samuel me puxou pelo braço e disse: mamãe, eu nunca vi papai orar assim como ele está orando lá em casa. Irmãos, naquele momento eu me senti um grande imbecil. Naquele momento eu me senti um grande idiota. Porque eu percebi que eu estava muito preocupado em como eu ia orar num púlpito para uma congregação com milhares de pessoas. Mas eu estava esquecendo de ensinar os meus filhos a orarem. E eu não quero. Eu não quero apresentar para o Senhor naquele dia milhares e milhares de vidas salvas em grandes auditórios e os meus filhos perdidos e longe do Evangelho. Eu não sei você, mas eu descobri que não existe sucesso fora de casa que compense o fracasso dentro de casa. E eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu quero pedir licença para as mulheres. Eu quero falar com os homens primeiro. Quero falar com os homens aqui. Se você é homem, ouviu essa minha mensagem, essa minha pregação, e durante a minha pregação o Espírito Santo te mostrou claramente que você tem deixado a desejar como sacerdote da sua casa. Essa é uma noite de voltar ao Senhor. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de conserto. E o que eu vou fazer agora vai exigir coragem. Mas eu não estou aqui para você perder tempo, e também não estou aqui para perder o meu próprio tempo. Se essa mensagem, se esse apelo é para você, e nessa noite você quer fazer concerto com Deus e dizer: Senhor, até aqui eu tenho estado na superfície, eu não tenho sido um bom sacerdote em muitos aspectos, não tenho sido um bom pai, um bom marido, mas hoje a história muda, porque eu vim aqui para fazer concerto contigo e me arrepender diante da minha esposa. Se esse apelo é para você,